dia a todos. Sejam bem-vindos ao trabalho de Evangelhos e Vibrações. Meu nome é Márcia Guiar. Vamos falar dos nossos recadinhos. A assistência social está precisando de ajuda para as cestas básicas. Hoje temos o nosso palestrante Francisco, que vai falar sobre o livro do mês. Hoje o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Item 19, Progressão dos mundos. Nas palavras de Santo Agostinho, em Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. E vai passar. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Mensagem do livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Capítulo 27, Sementes de Luz. Quando passar este verão ardente e abrasador, quando a natureza exaurida nas suas energias receber as abençoadas chuvas fertilizadoras e alterar-se o clima de horror, a beleza e a harmonia arrebentarão os esconderijos nos quais dormem e tudo se renovará em colorida primavera de bênçãos. Assim, também ocorrerá com a humanidade destes dias desafiadores. Sucedem-se os períodos inexoravelmente, surge o abençoado momento de renovação que, desta vez, deverá ser permanente. Renasceste neste período desafiador para contribuir com a nova ordem e na ampliação dos horizontes do serviço abnegado de amor. Renascestes para ser feliz e pontuar a alegria pelo caminho percorrido, mesmo que as circunstâncias não se apresentem de momento favoráveis. Semeia estrelas de caridade luminescentes. Não te inquietem as sombras nem as ameaças de borrascas. Tudo isso logo passará, e é imprescindível que haja metas fulgurantes à frente. Não te deixes macular pela treva que deves diluir. Semeia e semeia a luz. Mestre amigo, que nesse momento possamos de olhos fechados e o pensamento ao alto, para que possamos nos envolver com esta energia que vem seguindo e envolvendo cada um de nós, o nosso palestrante, para que a sua palavra chegue a cada coração e que nesse momento estejamos firmes e fortes e valorosos neste trabalho de evangelho e vibração. Que assim seja, mestre.
Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Antes do nosso companheiro Francisco Dayana fazer a sua palestra, a maioria me conhece, né? Eu sou César Carvalho, estou presidente da Casa de Paz e Amor. Estou nesses minutos aqui para que nós possamos estar fazendo hoje o sorteio de uma ação entre amigos de um celular A20, né? Que nós viemos fazendo aí. Essa ação entre amigos exatamente para nos socorrer nas nossas necessidades financeiras. Então, pessoal, vamos ver quem que vai ser o felizardo que vai ganhar esse celular, ok? Ó, balançando, 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 balançando e balançando. Eu vou pedir que o nosso companheiro Francisco Dayana vá retirar aqui o nome da pessoa vencedora desse. Francisco, por favor, por favor, por favor, somente um. Vamos ver aqui quem que ganhou. Muito bem. Quem ganhou foi o Sérgio Cardoso. O Sérgio Cardoso, então esse celular vai estar disponível o celular aqui na nossa livraria e nós iremos manter contato com ele para que ele possa vir retirar. Muito obrigado. Um excelente dia. Francisco, sua palestra. Muito bom dia a todos. Coube-nos a tarefa de apresentar o livro desse mês, Transição Planetária, de autoria do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Publicado originalmente em 2010 pela editora Leal, foi estruturado em uma introdução em 22 capítulos, com 261 páginas. Façamos inicialmente uma introdução conceitual. O que vem a ser essa transição planetária de que tanto se fala nos dias de hoje? Em sua magnífica obra, Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta uma série de fatos e aspectos que nos conduzem a respostas e orientações sobre essa transição do planeta. Relevo a destacar que a transição a que nos referimos é a passagem da Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Entretanto, diferentemente do que muitos poderiam imaginar, concebendo alterações que se processariam somente no plano material, nada tendo a ver com o espírito, essa transição implica também, e antes de tudo, contundentes alterações de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando hábitos viciosos, a fim de que se instalem paradigmas de justiça, de dever, de ordem e, sobretudo, de amor. Vivemos momentos especiais aqui na Terra, em compulsório processo de crescimento e aprendizado, com muitas e muitas lições a serem aprendidas. Tudo parece inusitado e diferente. Muitos consideram que estamos vivendo situações para as quais não estamos realmente preparados, que fomos pegos de surpresa. Quantos e quantos avisos já recebemos e quantas vezes os ignoramos e falhamos? Essa transformação, prevista no processo de evolução do planeta e daqueles que nele transitam, já nos tinha sido anunciada pelo próprio Mestre Jesus, conforme nos relata o evangelista Marcos, naquele que ficou conhecido como o Sermão Profético, quando nos foram apresentados os sinais dos tempos após as ocorrências dolorosas que se assinalariam
os diferentes períodos da evolução. Jesus nos relembra explicitamente: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mais tarde, o Espírito de São Luís, em resposta à última pergunta do Livro dos Espíritos, se seria possível implantar-se na Terra o reinado do bem, já asseverava: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará. Essa transformação se verificará por meio da reencarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma nova geração. Da mesma forma, em 1868, Kardec também nos dava importantes orientações no capítulo 18 de sua Gênese, quando nos fala que os tempos são chegados, e discorre sobre os sinais desses tempos e a geração nova, indicando naquela ocasião que a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, estava totalmente, já havia quase um século, no trabalho da transformação. Ou seja, esse processo já se iniciou há cerca de 250 anos. Também naquele mesmo brilhante compêndio, fica explícito que a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas, e que cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que com elas arrastam as gerações e as instituições, mas que sempre são seguidas de uma fase de progresso material e moral. E continua mais adiante: para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam, dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, seriam excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição, já dizia Kardec em 1868. Infelizmente, esse despertar de consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar a desmandos que se repetem a todo momento, a lutas sangrentas terríveis. Depois que a Gênesis foi publicada, a humanidade se envolveu em inúmeros conflitos bélicos, sendo que 2 deles de dimensões mundiais, em um processo de profundo ensandecimento e desrespeito ao próprio semelhante e à natureza. Conflitos esses que trouxeram enorme sofrimento e dor, que ceifando milhões e milhões de almas e responsáveis por enormes débitos. As dores decorrentes desses fenômenos, denominados flagelos destruidores, como maremotos, terremotos e pandemias, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. É o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta de muitos locais na Terra tem caráter pandêmico. Dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, pelos animais e pela natureza, do suicídio. Todos esses comportamentos desajustados e hábitos perniciosos produzem pensamentos doentios e uma atmosfera altamente deletéria, que cria ambiente favorável para o desencadear de flagelos materiais e morais, vitalizando miasmas mentais que são absorvidos por vírus e outros micro-organismos que adquirem morbidade e se espalham de forma epidêmica. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos urgente necessidade.
Na obra que ora apresentamos, Manuel Filomeno de Miranda nos relata, em 3 fases distintas, mas que se interpenetram, importantes aspectos e nuances desse trabalho de desenvolvimento da transição planetária que se vem operando, discorrendo sobre o trabalho de equipe por ele integrada durante 3 meses, a partir do final do ano de 2004. Na primeira parte do trabalho, são sintetizadas as operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo devastador tsunami ocorrido no Oceano Índico no dia 26 de dezembro de 2004, que atingiu 14 países e teve gravíssimas consequências, arrebatando, em cerca de 24 horas, mais de 230 mil almas. Miranda nos apresenta, de forma muito didática e dentro de nossas possibilidades de compreensão, o cenário da psicosfera de Sumatra, na Indonésia, nos diz que se seguiram um terrível cataclisma, mostrando-nos, por intermédio de alguns casos de assistência realizados pela equipe da qual fazia parte, que nada nos ocorre por acaso e nunca vivenciamos o que não temos que vivenciar. A atração, por meio da sintonia de muitos e muitos espíritos com padrões vibratórios deletérios e de baixíssima qualidade, possibilitou que esses mesmos espíritos se reunissem naquela região, outrora paradisíaca, para que vivenciassem momentos de intensa gravidade, porém necessários ao processo de evolução individual e coletiva. Ampliamos o conhecimento informando que os ocidentais, em férias, que se fizeram vítimas, mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Muitos viajavam para aqueles paraísos, como a Tailândia e as Ilhas Maldivas, para desfrutarem das facilidades morais, sexuais, de jovens adolescentes vendidos pelos pais irresponsáveis ao comércio da licenciosidade. Hábitos ancestrais ainda vigentes de desrespeito total pela mulher e pelo ser humano facultavam a larga prostituição de meninos e meninos que serviam de mascotes aos ocidentais que os podiam comprar a preços acessíveis para eles. Miranda nos esclarece que no início de dezembro daquele ano, ou seja, cerca de 20 dias antes da ocorrência, alguns espíritos nobres se acercaram da região a fim de organizarem as comunidades transitórias que receberiam os que ali deveriam desencarnar e que muitas equipes do plano espiritual foram preparadas para receber e prover assistência aos milhares e milhares de desencarnados, tendo sido necessário ainda recorrer à convocação de equipes de muitas outras localidades do plano espiritual fora da região onde ocorreu o desastre. A segunda parte da obra trata do contributo especial dos espíritos dedicados às tarefas de reencarnação dos novos obreiros terrestres ou voluntários de outra dimensão cósmica. O autor nos revela a interação com uma grande falange de espíritos provenientes da magnífica estrela Alcíone, astro mais brilhante do conglomerado das Pleiades, na constelação de Touro, mundo descrito como sendo uma formosa estrela de amor. Localizada a cerca de 440 anos-luz da Terra e muito mais evoluída, recebeu o convite do amorável Mestre Jesus para contribuir com o processo de transição em um projeto de reencarnações em massa, iniciado desde o último quartel do século passado, mas que a partir dos primeiros anos do século XXI se intensificaria. Esses nobres e abnegados espíritos que tiveram que baixar seu teor vibratório em grande esforço de amor em favor da humanidade terrestre, poderiam aqui viver sem comprometimento com o mal, e nem com existências anteriores, não havendo assim vínculos ou débitos com a nossa presente humanidade. Desse modo, vão possibilitar, pouco a pouco, uma grande renovação de valores morais e espirituais. Miranda também nos escreve o processo de seleção das famílias que abrigarão em seu seio esses nobres espíritos, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. Ademais,
nos assinala que, juntamente com esse processo de reencarnação de espíritos iluminados, provenientes de um mundo onde o bem prevalece, ocorre paralelamente processo idêntico, porém em sentido oposto, em que muitos espíritos continuamente refratários ao bem, insistentes em permanecer no mal, também seriam banidos temporariamente da Terra. Esses deverão reencarnar em mundos inferiores, compatíveis com o seu nível de elevação, transferidos compulsoriamente pela lei do progresso, possibilitando o seu aprendizado e regeneração compulsórios pela dor. Além disso, contribuirão para o crescimento desses mundos menos ditosos, da mesma maneira que espíritos de natureza similar, oriundos de Capela, assim o fizeram nos primórdios da civilização terrestre. Ainda nesse processo de renovação espiritual, de igual maneira, continuam reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião, da ciência e da política do passado, de modo a que possam facilitar a transição planetária também nesses importantes segmentos. Na terceira e última parte do livro, Miranda descreve a interferência de espíritos infelizes que se comprazem em manter um terrível estado atual de aturdimento. E tem por objetivo criar um clima de desinteresse pela honorabilidade, pelos valores éticos, pelo desrespeito à criatura e à sociedade, fazendo crer que todos esses sentimentos equivocados sejam assinalados como regra de comportamento próprio nestes desditosos dias. Falanges do mal muito bem organizadas prazerosamente atacam casas espíritas, fazendo de alvo seus médios e dirigentes, por serem os espíritas sinceros, os novos cristãos, comprometidos com Jesus e sua doutrina, neles inspirando sentimentos de medo e desamor, desesperança e descrença nos ensinamentos do Mestre Jesus. Estimulam a invigilância e causam incompreensão e desordem, perturbando-lhes os lares e propiciando o desenvolvimento de processos obsessivos de fascinação e subjugação. Enfatiza que alguns dos líderes dessas tropas espirituais inferiores foram vítimas da infeliz Inquisição, estabelecida pela Igreja Católica em fins do século XV. Os sequazes dessa Inquisição foram responsáveis por criar, em nome do honorável Jesus, milhares e milhares de infelizes espíritos que não conseguem até hoje enxergar o Divino Mestre com todo o seu brilho e magnitude, contraditoriamente, culpando-o pelo seu sofrimento. Trabalham pela desunião dos companheiros de delírio espiritual, pela maledicência e calúnias. Aproveitando-se das vibrações negativas e da invigilância, desencadeiam enfermidades de diagnose difícil. A equipe de Manuel Filomeno de Miranda relata assim os preparativos para o encontro com um desses líderes, antigo rabino, barbaramente vitimado logo no início da Inquisição, por ocasião da expulsão dos não católicos de terras espanholas. Assim, meus irmãos e irmãs, o Transição Planetária, livro que ora apresentamos, muito mais do que nos trazer sombrias notícias nesses tempos tão difíceis, nos traz o acalanto de sabermos que, apesar da dor, estamos caminhando rumo às fronteiras de uma nova era, de um novo alvorecer. Essa nova era será composta pelos irmãos convidados da longínqua estrela Alcíone, e ainda por milhões e milhões de espíritos terrícolas, portadores de títulos de enobrecimento, que renascerão nesse período de renovação e de esperança, tornando factível a promessa de Jesus a respeito do mundo de regeneração, a caminho de paraíso, planeta feliz, quando o bem prevalecerá sobre o mal. Assim, com o Evangelho de Jesus a guiar nossos passos, roguemos ao alto, para que possamos trabalhar e perseverar sempre, de modo que amanhã tenhamos a oportunidade e sejamos dignos de viver nesse novo mundo de regeneração. E para encerrar nosso trabalho, cito trechos de uma mensagem de Ismael, protetor espiritual do Brasil, por intermédio de seu emissário, o espírito do eminente Bittencourt Sampaio, contido nos capítulos finais do livro. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da realidade. Mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira,
do seu processo de evolução, Ismael, compassivo, intercede junto a Jesus em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vem operando com uma nova geração de mulheres e homens de bem. Certamente, o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. No entanto, ao Brasil coube, por determinação do Mestre incomparável, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Mantende hoje o brilho da alegria e da bondade na face e no sentimento, gerando harmonia onde quer que vos apresenteis. Nunca experimentareis abandono, nem sofrereis a ausência dos vossos guias espirituais, afetuosos, que seguem convosco até a conclusão da tarefa encetada, quando retornareis à grande pátria espiritual. Muita paz e luz a todos e um ótimo domingo de Páscoa. Depois de uma palestra repleta de informações, iniciamos a nossa reflexão, a nossa meditação, primeiro agradecendo, porque a gente está sempre pedindo, e é normal que assim ocorra, porque ainda somos frágeis. Nós precisamos aprender primeiro a agradecer ao equilíbrio que conseguimos manter, ao discernimento que estamos conseguindo ter, a paz, os recursos, enfim. Vamos agradecer ao Pai por tudo que temos. Sabemos que não temos tudo o que queremos, mas precisamos ser gratos por aquilo que temos, para que nos dê o encorajamento, a vontade, a coragem de buscar aquilo que falta. É certo que ainda precisamos de mais discernimento diante dos desafios, e é certo pedir por isso, mas é mais certo agradecer o que já temos, ter a força de vontade de manter aquilo que temos e aí almejar coisas novas, mais equilíbrio, mais paz, mais harmonia. E é isso que elevamos o pensamento ao Pai. Levamos o pensamento ao Pai admitindo a nossa fragilidade no exercício do bem, a nossa fragilidade no exercício do equilíbrio, no exercício dos ensinamentos que Ele nos deixou através do Evangelho. Não há como dar um passo adiante sem antes saber aonde estamos posicionados, ter um claro diagnóstico de que podemos fazer mais por conta própria, que não devemos tanto transferir a nossa obrigação para Deus, para Jesus, para o plano espiritual. É sabido que eles a nós podem nos ajudar bastante, mas já aprendemos que essa ajuda não é uma ajuda direta,
é uma ajuda indireta. Por isso, a rogativa nesse momento é por energias renovadoras, é por vibrações de paz, de harmonia, de fortalecimento da nossa determinação, da nossa vontade em buscar mais e melhor, não só para nós, mas para toda a nossa coletividade em que vivemos e influenciamos. Não podemos abrir mão da nossa tarefa como espíritas que abraçamos. E aí sim, elevar o pensamento a Jesus e ao plano espiritual que comungamos e que partilhamos. Trabalhar juntos pelo bem de todos à nossa volta. Que saibamos pedir e agradecer pela água que bebemos, pela água que todos, né, a que o nosso pensamento pode chegar, e pedir pela tranquilidade, pela paz, pelo equilíbrio da nossa coletividade. Que saibamos que a nossa tarefa é de trabalho, é de esforço, é de coragem, e que o plano espiritual ninguém desampara. E assim encerramos o trabalho, né, a reunião dessa manhã, agradecendo ao Pai e ao plano espiritual por tudo que nos proporcionou. Que assim seja, graças a Deus.